tarde a todos. Hoje estamos cá para falar de reabilitação cardiorrespiratória e para isso temos connosco o Dr. Pedro Saraiva. O Dr. Pedro é médico especialista em fisiatria e medicina desportiva e, para além disso, tem um vasto currículo. Entre 2001 e 2006 foi médico da Federação Portuguesa de Atletismo. Entre 2001 e 2004 foi médico da União Desportiva de Leiria. Entre 2004 e 2016 foi médico da Associação Académica de Coimbra. Neste momento, apenas trabalha em clínicas privadas na zona de Coimbra. O tema de hoje foi tratado no passado sábado na aula magna, em Lisboa, na Universidade de Medicina. Para quem teve a oportunidade de lá estar, este tema já foi sendo falado e muito provavelmente houve gente que ficou com a curiosidade bastante aguçada para esmiuçarmos aqui a coisa, tendo em conta a hipertensão pulmonar. O Dr. Pedro vai fazer isso, portanto eu agora passo-lhe a palavra. Obrigado. Olha, eu gostava, para começar, de vos dizer que não sou propriamente um especialista da reabilitação cardíaca. Eu trabalho na reabilitação, mais na musculoesquelética, e a minha ligação com a reabilitação nesta área, a reabilitação cardíaca, vem pelo facto de eu ter vivido com uma hipertensão pulmonar durante 22 anos. Fui lendo artigos, já que há uns 8 anos já tinha a oportunidade de ter feito uma revisão sobre os artigos que estavam na altura, tinham sido publicados. Ultimamente, para fazer a apresentação no Dia Mundial, voltei a fazer uma nova revisão bibliográfica para ver o que é que a literatura ia dizendo, qual era a evidência que havia, porque as coisas foram mudando. No ano 2000, quando a minha irmã foi diagnosticada de hipertensão pulmonar primária, o que se dizia, e o temor, era que a atividade física pudesse de alguma forma condicionar o seu desempenho físico, e o que se dizia para as pessoas terem cuidado, para não andarem a fazer grandes esforços, para ficarem mais recatados. O que foi acontecendo ao longo dos anos é que se foi aproveitando o conhecimento que havia na reabilitação cardíaca de outras áreas para, de alguma forma, introduzir algum tipo de atividade física controlada nos doentes com hipertensão pulmonar. Isto até parece um paradoxo, não é? Porque o que custa mais a um doente com hipertensão é exatamente o desempenho da atividade física, e estar a promover uma sobrecarga poderá parecer um paradoxo. Mas o que se chegou à conclusão, e os estudos, e saiu ano passado uma reavaliação muito grande numa associação médica que faz a revisão de todos os artigos que saem sobre um determinado assunto, que é a Cochrane, e eles fizeram a revisão de cerca de 17 trabalhos nesta área, e com um grupo grande de doentes, que chegaram à conclusão que, fazendo programas de reabilitação com segurança, que havia efetivamente melhorias. Isso está demonstrado em várias áreas, depois vou-vos dizer quais, sem ser muito técnico, e se tiverem dúvidas, vocês interrompam e perguntem. Uma das coisas que importa dizer é que não há um plano de reabilitação cardíaca. Cada doente tem a sua história, tem a sua incapacidade, e tem uma equipa que sabe melhor do que ninguém qual é essa incapacidade, e o plano tem que ser ajustado a essa pessoa, naquela condição em que está, e vendo os parâmetros da sua disponibilidade. Portanto, o programa terá sempre que passar por uma orientação na equipa multidisciplinar, com o cardiologista, com o fisiatra, com o enfermeiro que dá apoio. Portanto, toda a equipa tem que estar integrada neste plano. E depois a coisa principal é a segurança. Nós não podemos estar a introduzir um fator de sobrecarga sem termos de alguma forma o cuidado de termos os parâmetros de segurança cumpridos, para que não haja efeitos secundários ou efeitos catastróficos com uma intervenção que é suposto melhorar a pessoa. E os estudos têm demonstrado isso, e é uma das coisas curiosas, é que naquela revisão que vos falei, em todos os estudos não houve nenhum episódio grave de complicação, o que até parece um pouco estranho, é? Porque vocês acabam por ter vários episódios e vários agravamentos, mas em nenhum desses estudos o programa de reabilitação, e nestes estudos estes programas andam à volta de 12 semanas, 18 semanas, 15 semanas, não houve nenhuma complicação grave. Primeira coisa, e todos os doentes são candidatos, todos os doentes com hipertensão são candidatos. O que os estudos dizem é que os doentes que têm na escala funcional da New York Heart Association, de grau 2 e 3, portanto, que de alguma forma têm alguma insuficiência cardíaca, mas ainda têm alguma funcionalidade,
são candidatos e há estudos nessa área. Grau 4, portanto, quando há uma incapacidade maior, uma grande intolerância ao esforço, aí as condições têm que ser bem parametrizadas, porque estes doentes estão num limiar e num equilíbrio muito instável e, portanto, é preciso ser feitos, antes de mais, num centro especializado e com critérios e com parâmetros muito, muito restritos e muito bem controlados. Depois, em termos genéricos, os doentes que tenham e que queiram começar a fazer um programa de reabilitação e que tenham alterações, ou que estejam a fazer, mas tenham alterações de medicação nos últimos 3 meses, devem ser excluídos, porque vocês sabem, quando há uma alteração da medicação, há um tempo para haver um ajuste, uma adaptação a essa a um grau que tem que subir, e o organismo tem que se adaptar a essa nova medicação, e se houve uma alteração nos últimos 3 meses, esse doente não é candidato para fazer uma atividade física mais intensa. Segunda coisa, se houve um episódio de síncope nos últimos meses, também não devemos excluir esses doentes, porque à partida ele já está em algum desequilíbrio. Nós não devemos integrar um doente que teve uma síncope, portanto um desmaio, uma perda de consciência nos 3 meses anteriores, num programa deste de atividade física. Depois, se o doente tem uma infecção, ou na entrada do catéter, se fizer uma bomba infusora, ou uma infecção respiratória, uma infecção urinária grave, nas últimas 4 semanas, também é um fator de exclusão. Anemias, portanto, quando nós temos um indivíduo que já tem um coração direito com dificuldade, se tem no sangue menos hemoglobina para transportar oxigênio, um doente que tenha uma hemoglobina baixa, abaixo de 11, abaixo de 11,5, 10,5 para baixo, nós não vamos conseguir que ele vá ter também sucesso no programa de reabilitação, também deverá ser excluído. Ou outras alterações hidroeletrolíticas, portanto, tudo que sejam alterações recentes em que o organismo esteja com alguma instabilidade, são indivíduos que não devem ser integrados no programa de reabilitação. Depois, o programa de reabilitação tem 3 pilares, e embora ele seja benéfico, ele é sempre um coadjuvante da farmacoterapia, quer dizer, o mais importante é que o doente cumpra aquilo que lhe é prescrito em termos de farmacológicos e que complemente, se for entendido como benéfico, com um programa de reabilitação. E o que os estudos hoje tentam fazer é verificar se o programa deverá sempre ser inicialmente feito em instituições e numa segunda fase passar para o domicílio, ou se poderá haver em algum tipo de doentes com maior autonomia e em que há muita dificuldade em fazer chegar a um centro especializado da reabilitação, se pode começar a fazer alguma coisa em casa. E o que eu estou a falar também é para vocês acabam, mesmo que não façam um programa de reabilitação, acabam sempre por ter períodos em que vão ao shopping, em que vão caminhar com a família, e há algumas dicas que são para estes programas de reabilitação, portanto, que resultam da introdução da atividade física em doentes com hipertensão pulmonar, também podem ser úteis para quando vocês vão fazer um bocadinho mais de atividade em relação àquilo que é a vossa média. E então, este programa tem 3 pilares, o programa de reabilitação. Por um lado, trabalho aeróbico. O que é isto, trabalho aeróbico? Não é propriamente fazer aeróbica, é um trabalho que é feito ou com marcha, normalmente com passadeira, ou num terreno plano, que possa ser facilmente medido a distância, usando uma pedaleira, uma bicicleta, uma elíptica, portanto, um trabalho em que é feito um aumento da frequência cardíaca de uma forma controlada, mas é um trabalho em que vamos procurar aumentar a frequência cardíaca de uma forma controlada, mas um trabalho aeróbico. O segundo pilar é o fortalecimento muscular. Portanto, os 2 grandes pilares, por um lado, trabalho aeróbico, atividade física, caminhada, bicicleta, elíptica. Por outro lado, fortalecimento, normalmente não muitos grupos musculares, mas integrando os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores, já vamos falar depois mais de concreto do programa, os membros superiores, essencialmente nos músculos que fazem a flexão, que são os mais funcionais, e nos membros inferiores, os tensores, quer dizer, que nos mantêm em pé e que nos ajudam a subir escadas, a descer escadas, a sentar e a levantar, que são aqueles que também que têm mais funcionalidade. Eu acho que também é importante integrar nos programas de reabilitação, embora alguns estudos não falem sobre isso, na cinesioterapia respiratória, principalmente para alguns doentes, uma fase mais inicial, em que fazem uma respiração sem dissociação dos tempos, e a maior parte de vocês sabem isso, porque já são doentes que já têm algum tempo, porque saber respirar e saber controlar a respiração, fazer uma respiração abdominal,
dissociar os tempos respiratórios ajuda a controlar em episódios de alguma dispneia, alguma dificuldade, a normalizar o ritmo cardíaco e normalizar a respiração. Portanto, a cinesterapia respiratória, o trabalho aeróbico e o fortalecimento muscular. E o que os estudos dizem é que, ao fazer a introdução destes programas, e os estudos, quando eles são feitos em uma fase inicial, como vos disse, são cerca de 12 semanas, portanto, andam ali à volta dos 3 meses, o que eles chegaram à conclusão é que havia benefícios em várias áreas. Primeiro, o coração, os vários estudos mostram que, em termos de fração de ejeção, isto é, o volume que o ventrículo direito, que é aquilo que vocês têm a ter mais resistência, porque a hipertensão, no vosso caso, é na circulação pulmonar, e é a parte direita do coração que vai ter que bombear contra umas artérias que estão com uma resistência aumentada. E o que os estudos verificam é que essa fração de ejeção, isto é, a quantidade de sangue que sai, vai aumentando nestes doentes que fazem esta intervenção. A segunda coisa, portanto, em termos cardíacos, o coração fica com um desempenho mais eficaz. Segunda coisa é que, sob o ponto de vista periférico, nos músculos, portanto, nos músculos dos braços, nos músculos das pernas, nos músculos do tronco, vai haver uma maior otimização, isto é, a pessoa vai ter mais vasos sanguíneos, quando é estimulado o músculo, ele vai ter mais vasos sanguíneos, vai haver mais sangue a percorrer o músculo, vai haver mais capacidade de desempenhar as tarefas, vai haver mais, e eles também verificaram, mais mitocôndrias, que são sítios onde conseguem fazer, otimizar a produção energética. Portanto, quer do ponto de vista do coração, quer do ponto de vista do músculo, os estudos parecem revelar que, com segurança, os doentes com hipertensão começam a ser mais funcionais, isto é, começam a ter maior capacidade de, com menos gasto energético, fazer coisas um bocadinho mais difíceis do que faziam antes. E depois, obviamente, se uma pessoa que não consegue andar mais do que 30 metros sem se cansar, se começar a andar 50, vai aumentar uma coisa que é aquilo que muitas vezes limita um doente com hipertensão, que é a autoestima. A pessoa começa a sentir que não consegue passar a ferro, não consegue varrer, não consegue fazer tarefas domésticas, e a partir do momento em que ele consegue ver, já consigo fazer um bocadinho mais, consigo andar um bocadinho mais, e começa a haver uma escala de agravamento, uma inversão e uma ligeira melhoria, isso em termos de autoestima e psicológicos é um aporte que depois se pode transferir numa melhoria global. Depois, a atividade física vai também fazer duas coisas importantes. Vai ajudar a diminuir o peso, porque uma vez que vocês muitas vezes não conseguem fazer, os doentes, não conseguem, com hipertensão pulmonar, não conseguem fazer muita atividade física, se não tiverem, que não é fácil controlar o peso, nem todos temos a mesma genética, quanto mais peso tiverem, maior é o lastro, mais difícil vai ser desempenhar as vossas tarefas. E como a atividade física pode propiciar a diminuição do peso corporal, vai ser mais fácil também desempenhar as tarefas que têm que desempenhar nas tarefas do dia-a-dia, da vida diária. E por último, também há estudos que dizem e provam que os parâmetros do sono vão ser mais normalizados. Isto é, os indivíduos começam a ter uma capacidade de descansar melhor, o que também se transmite depois no acordar melhor e conseguir acordar um bocadinho mais motivados para o dia que vem por aí à frente. Depois, em relação à atividade física, e estas dicas que eu já vos dei no dia da hipertensão e que volto a renovar, são dicas que servem não só para aquilo que é a introdução no programa de reabilitação, mas também para aquilo que é a preparação de um evento familiar, ou seja, uma festa de anos em que vão estar um bocadinho mais ativas, vão fazer uma atividade que vai exigir um bocadinho mais, e estas dicas que vos vou dar são as dicas que servem para ambas as coisas. Primeiro, escolher, se tiverem que fazer uma atividade física, escolher a hora em que vocês se sentem com mais energia. E pode ser variável. Há pessoas que acordam de manhã com mais energia, outras acordam mal dispostas de manhã, estão melhor ao fim do dia. Naquilo que é o vosso ciclo diário energético, escolher aquela hora em que se sentem com mais força para desempenhar este programazinho ou esta atividadezinha que vai exigir mais do vosso corpo. Depois, evitar tudo aquilo que é excessos. Excesso de calor, não é bom. Excesso de frio, quer um, quer outro aumenta o aporte cardíaco e aumenta a sobrecarga cardíaca. Excesso de umidade, portanto, tudo que seja excessos são ambientes que não são saudáveis nem recomendados para a atividade física. Depois uma regra importante que é a regra do mergulho. Tal como o mergulhador não pode ir sozinho para debaixo do mar, estas atividades, preferencialmente, fazê-las sempre com companhia.
ter sempre alguém, porque vocês podem ter uma cinco, podem ter um mal-estar, e convém que haja sempre uma companhia, nunca fazer muito, não inventarem muito em termos de atividade física, fazendo sozinhos. Sempre tentar ter alguém ao perto, alguém contactável, alguém que possa estar junto a vós para vos acompanhar, ou pelo menos estar em auxílio se assim for preciso. Outra regra, nunca fazer exercícios em apneia. Exercícios em que, ao fazer, retém a respiração e estão a aumentar a pressão, porque isso são exercícios de maior sobrecarga, portanto, mesmo quando estão a fazer exercícios, devem sempre controlar a respiração e adequar a respiração à atividade física que estão a fazer. E depois vigiar aquilo que são os vossos sintomas, que vocês já conhecem. Se estão a fazer atividade física e começam a sentir tonturas, começam a sentir uma sensação de cansaço, uma sensação de dor no peito, se começarem a fazer atividade com um aumento que vocês conhecem da frequência respiratória excessiva, então aí param a atividade física, mesmo que esteja prescrito uma outra coisa, isso é um sinal de alarme, é sinal que a máquina excedeu ou naquele dia não estão tão bem como costumam, ou a medicação não está bem, ou ali alguma coisa, mas interrompe a atividade física. Depois, e nestes programas, e mesmo para o dia a dia, é importante duas coisas. Antes de fazer uma atividade um bocadinho mais intensa, fazer um pequeno aquecimento. Não passar logo do zero para fazer uma caminhada ou para subir umas escadas muito altas, muito grandes, ou começar a dançar. Fazer um pequeno aquecimento. Fazer atividade física e, no fim, fazer um arrefecimento. Porque a paragem súbita de uma atividade física para uma situação de repouso total, também ela própria pode ter, em termos de ritmo cardíaco e de recondicionamento, alguns perigos. Portanto, antes de fazer uma atividade, quer seja no programa de reabilitação que estamos a falar, mas quer seja uma atividade um bocadinho mais exigente do dia a dia, fazer sempre um período de aquecimento, alguns minutos, uma ativação, um levantar o joelho um pouco, uma mobilização dos braços e um arrefecimento final, que é a mesma coisa, que é um arrefecimento da atividade física. Depois, em termos de diuréticos, por exemplo, não convém na meia hora ou na hora antes da atividade física estar a tomar diuréticos. Muitos de vocês têm que fazer os diuréticos, não vão estar a fazer os diuréticos, senão têm que interromper a meio para ir à casa de banho, não é? Naquela hora antes, não devem nem tomar os diuréticos nem comer. Porquê? Porque o próprio processo digestivo vai implicar que haja mais sangue no trânsito intestinal, ali para fazermos, e se o sangue está no estômago, vai fazer falta nos músculos periféricos. Portanto, dar um período entre uma refeição generosa, não é? Um pequeno almoço, um iogurte, podem comer. Mas não fazer atividade física depois de uma grande refeição, nem fazer o diurético antes da atividade física. Depois, ter o cuidado de, junto a vós, e isto também serve para as caminhadas e para o programa de reabilitação, terem sempre uma garrafinha de água. Ir fazendo uma hidratação a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, conforme a temperatura, o calor, ir fazendo ali beber com 2, 3, 4 golos de água e vão se hidratando para evitar fenómenos de desidratação. Por último, isto em termos de dicas, em termos de segurança, convinha sempre ter uma aferição, para além daquilo que é a vossa percepção de esforço. E para este programa convém que vocês tenham, nós temos uma escala, que é a escala de Borg, que alguns de vocês poderão conhecer, que é uma escala que tem a ver com a sensação de esforço. Mas, regra geral, para fazer isto, vocês têm que estar confortáveis para conseguir falar. Isto é, estão a fazer isto e é suposto estarem a falar e com as outras pessoas não estarem numa situação em que estão a respirar com uma frequência tão alta e com uma incapacidade tal que não consigam estar a falar. E isso, portanto, esse limite é um limite que vocês têm que respeitar. A coisa mais fácil de medir é a frequência cardíaca. Hoje em dia há estes relógios que têm esta medição no pulso. Portanto, este é o relógio que me acompanha quando eu corro e mesmo quando eu durmo, que ele mede nestas coisas todas. É ter cuidado, porque estes relógios não são tão fidedignos, a não ser que sejam um topo de gama, como são, por exemplo, outros que haviam, que não tendo esta parte de trás, permitem na mesma fazer a medição da pulsação cardíaca, mas à base destas tiras que se põem no peito. Isto é, se comprarem um relógio dos chineses de frequência cardíaca, às vezes pode haver uma aferência, uma acuidade não muito boa, e isso, no vosso caso, pode ter alguma perigosidade. Portanto, a fazer com a medição da frequência cardíaca, se estão a fazer por vossa conta, escolham ou um relógio que tenha uma boa aferição da frequência cardíaca, ou então, se tiverem a possibilidade, ou alguém que vos empreste, usar uma destas fitas, que isto são coisas que hoje em dia não são muito caras, que está conectado ao telefone ou mesmo ao telemóvel e permite-vos ter uma noção. Porquê? Porque o que dizem as guidelines é que vocês não devem ultrapassar
isto é variável, entre 50% a 60% daquilo que é a vossa frequência cardíaca máxima teórica. Isto, eu já vos falei isso outra vez, o que é esta frequência cardíaca máxima teórica? Há várias fórmulas, mas basicamente ou isto não são vocês que vão decidir no que vão fazer, mas vocês podem também usar isto no vosso dia-a-dia, se têm estes aparelhos, para ver quais são os vossos limites. É 220, grosso modo, menos a vossa idade, e esse valor, por exemplo, se vocês tiverem 50 anos, a frequência cardíaca máxima teórica será 170. 220 menos os 50. E depois, sobre esse 170, vocês tentam trabalhar, andar sempre abaixo dos 60%, 65% desse valor. Portanto, tudo o que seja valores da frequência cardíaca acima disso, estão a entrar no campo perigoso, na linha vermelha, e convém que isso seja respeitado. Eu não sei se querem, entretanto, parar para ir fazendo algumas questões. Querem que eu continue? Diz. Temos aqui uma questão da Eu vi uma Rita. questão, sim. Sim, a Rita pergunta se esta reabilitação cardiorrespiratória dos doentes com hipertensão pulmonar deve ser feita num centro de referência de hipertensão ou pode Sim. ser noutro tipo de centro. E nesta fase, o que está a ser feito inicialmente é exatamente isso, é começar sempre o ensino destas, porque isto envolve, obviamente, este critério de segurança, o ensino deverá ser feito inicialmente, preferencialmente feito num centro de referência. O que acontece é que Portugal tem poucos centros de referência, não é? Uma pessoa que vive na Guarda, como é que faz? Muda-se para o Porto, muda-se para Lisboa, muda-se para Exato. Coimbra. Portanto, o que é que às vezes entramos em soluções de compromisso? É fazer com critérios um bocadinho mais alargados, mais restritos. Por exemplo, se uma pessoa está num centro que tem um desfibrilhador, tem uma equipa médica, tem um enfermeiro, como são os centros de referência, nós podemos alargar estas percentagens um bocadinho mais. Se estamos a aconselhar alguma atividade no domicílio, e como estava a dizer, estes estudos na Inglaterra estão a fazer um estudo que é o estudo de SPHERE. E este estudo de SPHERE está a ser feito com ambas as coisas, com programas no domicílio, em que há uma conversa telefónica, um ensino inicial, e depois há um contacto telefónico periódico entre as equipas de enfermagem, equipa médica, de enfermagem médico e o doente. E há a possibilidade de fazer a visualização dos parâmetros cardíacos do treino por parte da equipa médica. Porque hoje em dia nós conseguimos, com estes aparelhos, fazer passar a informação de como é que foi o treino, como é que foi a evolução da frequência cardíaca, como é que foi, e o doente reporta os seus sintomas, como é que se sentiu, e há a possibilidade de fazer as duas coisas. Preferencialmente, o que eu acho que deve ser feito é numa fase inicial, num centro de referência. O que nem sempre é possível, mas preferencialmente num centro de referência. Exato. Outra questão que também foi a Rita que colocou agora. Se aconselha a estar sempre monitorizado com a fita que falou, associada ao relógio. Não, só tens duas hipóteses, ou tens um relógio destes para saber a frequência cardíaca, não é? Ou tens esta fita, porque os outros relógios, estes assim que não têm monitorização cardíaca, não consegues saber a frequência Sim, cardíaca. sim, mas eu acho que a pergunta dela ia mais ao encontro do facto de achar que é bom para nós estar sempre monitorizado. De frequência cardíaca. Sim. Sim, é. No dia a dia ou só na. Sim, Não, no dia a por exemplo, dia, sim. eu ando com este relógio sempre. Porque Exato. eu corro, eu gosto de correr, faço maratonas e gosto de saber. Isto diz-me tudo, diz-me como é que eu durmo durante a noite, a frequência cardíaca de repouso, que é uma frequência que, por exemplo, é importante para saber da vossa forma física, o que vão sentir com a atividade física é que a frequência cardíaca de repouso vai baixar. E andando com um destes relógios, vocês conseguem ver o perfil ao longo do dia. O que é que vos estressou mais em termos cardíacos? Quer seja stress emocional, vocês vão perceber que quando estão mais nervosos, mesmo estando parados e sentados a discutir com a vossa filha ou com a vossa mãe, que a frequência cardíaca aumenta. E quando vão àquele shopping que tem mais escadas, vão se cansar mais, porque a frequência cardíaca aumentou. Porque vocês conseguem perceber como é que foi o perfil do vosso dia, não é? O ideal é que vocês, se possível, sim, que andem com isto, mas durante estes programas, sim, monitorizados. E doentes que já fazem oxigênio ou que há necessidade, fazem mesmo a utilização do oxímetro, numa fase inicial, para ver qual é a saturação do oxigênio, e se há um grau de saturação que entra na perigosidade. Portanto, e estes doentes que têm indicação para usar oxímetro, têm que usar durante a atividade física, no programa de reabilitação, usam o oxímetro. Tem alguma recomendação de alguma marca, de algum modelo de relógio que seja mais adequado para esse tipo de medição?
Há 3 marcas destes relógios, assim, há 3 marcas mais que têm trabalhado mais. É a Garmin, a Suunto com 2 Garmin. U's e a Garmin, Ah, este é a eu pelo Garmin, menos estou a ouvir com cortes. Suunto, que é uma marca finlandesa, com Se 2 calhar é U's, melhor escrever aqui no chat para ficarmos com essa. Suunto. É que eu escrevo. Não, podemos escrever no fim, se calhar. Ok. Só para ficar com esta E a Polar? informação. Pronto. No fim, se E calhar, a damos Polar? essa informação. Ok. Ok. Essas são as Ah, marcas, porque depois isto tem a ver com a FIA. Estão-me a ouvir bem agora? sim, sim. Ok. Porque porque estas são marcas porque tem a ver com a fiabilidade. Porque há Exato, muitos aparelhozinhos baratos e tu depois pensas que estás com uma pulsação de 80 e estás com 140, não é? Isso depois exatamente, aí te entras no campo de perigosidade, não é? E nós exatamente. aqui não podemos correr riscos de ser mais ou menos, não é? Temos que ter Claro. com algum rigor porque vocês são máquinas que estão num equilíbrio instável. E, portanto, um tipo vai correr, pronto, aquilo ficou mal medido, não há problema. No vosso caso, importa perceber como é que é a resposta cardíaca, porque isso é que diz qual é o esforço efetivo que estão a ter no desempenho daquela atividade. Portanto, isso é importante aferir pronto. Não sei se há mais. Não, para já, exato, para já não há mais nenhuma questão. Pronto, normalmente este programa. Ora bem, deixa-me saber para ver se não me perco aqui com estas coisas. Pronto, Temos aqui sim mais uma questão. Desculpa interromper. Nada, Na nada. cinesioterapia respiratória, quantos tratamentos são recomendados por ano? Pergunta a Mónica. Isto é variável e depende muito da funcionalidade do doente, não é? A cinesioterapia respiratória baseia-se no quê? Na otimização, não só. Os dois grandes pilares são os dois ou três, vá. É tu dissociar os tempos respiratórios, é tu aprenderes a respirar, metendo, aumentando a temperatura do ar quando metes o ar para dentro, portanto, respirando pelo nariz, deitando o ar para fora pela boca e fazendo uma respiração. Portanto, nós cheiramos de cheirar a rosa e soprar a vela. Portanto, esta dissociação em doentes que entram em quadros de dispneia, às vezes leva uma hiperventilação e isso leva a um aumento do CO2, que depois leva a uma acidose e muitas vezes é uma causa de lipotimia, esta polipneia da gente a respirar muito superficial. E depois é importante usar a parte abdominal. Portanto, a fazer uma respiração que seja fundamentalmente através dos músculos abdominais e não tanto até destes músculos que muitas vezes quando estamos com falta de ar sentimos que temos falta de ar e vamos buscar os músculos aqui de cima que são os músculos acessórios respiratórios, não são os mais importantes. E essa parte da educação da ciência respiratória depende daquilo que o doente conseguiu. Se o doente estiver otimizado neste aspecto, não precisa estar sempre a fazer isto e pode ir fazendo em casa o fortalecimento ou alguns exercícios regularmente. Se ele entra em fenómenos de descompensação ou de infecção respiratória, por exemplo, se tiveres uma pneumonia em um dos pulmões, em que seja preciso ventilar um bocadinho melhor, tem que se intervir e fazer um programa de terapia respiratória orientado para esse caso. Mas penso que não há aquela necessidade de fazer 2 vezes por ano, devias fazer terapia respiratória. É claro que nesta altura do inverno vai haver mais viroses, vai haver mais infecções. Era ideal que todos tivessem otimizado esta capacidade respiratória e esta altura pré-inverno seria uma boa altura para caprichar nestes exercícios. Mesmo vocês ponham um ponto de barriga para cima, colocando 1 quilo de sal ou 1 quilo de arroz em cima do abdômen e fazendo a força. Todos já devem ter feito, se calhar, ciência respiratória, sabem o que é que eu estou a falar. Portanto, aprendem e otimizam a mecânica ventilatória para que se houver uma infecção respiratória, consigam sair dela com maior eficácia, não é? Mas não há propriamente guidelines que digam, olha, 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano deveria fazer. Isso eu pelo menos não conheço. Mas voltando aqui ao programa de reabilitação, normalmente ele tem um início. Numa fase inicial, os doentes são postos no programa 3 vezes por semana, em relação à frequência semanal. E depois, conforme vai havendo uma melhoria do doente, numa fase final das 12 ou 18 semanas, desta primeira fase, normalmente em centros de reabilitação de referência, já passam a fazer cerca de 5 vezes por semana. Portanto, a frequência vai aumentando 5 a 6 vezes por semana. Inicialmente, o tempo do treino
do programa na volta dos 30 minutos, numa fase final já vai até aos 45 minutos. Vai aumentando o tempo conforme vai havendo melhoria, não é? Neste tempo, vai sempre havendo os 5 minutos iniciais da ativação, 5 minutos finais de arrefecimento. Depois, em relação ao programa propriamente dito, a parte aeróbica normalmente é feita ou em passadeira ou feita em cicloergómetros. Há aqueles, a bicicleta, não é? Pode ser feita com o doente sentado ou pode ser feita com o doente em pé. Em alguns casos, já vi, mas menos casos, pode também ser usada a elíptica, que mexe os braços e as pernas, mas tem que ser um bocadinho mais exigente. E depois o que se vai fazendo é aumentando a velocidade e o tempo de execução. Conforme nós vamos vendo que a frequência cardíaca vai suportando, vamos ajustando o nível de intensidade e aquilo que o doente vai dando. Em relação ao fortalecimento muscular, pronto, eu já vos disse quando estivemos em Viseu, nos membros, já vos disse, para o fortalecimento, vocês podem usar desde este tipo de latas que vão tendo com pesos crescentes e usar as latas e fazendo o trabalho do fortalecimento e vão crescendo na dificuldade, ou podem mesmo usar estes pesos que são assim pesos um bocadinho mais fáceis de medir e que são mais apropriados, mas basicamente nós, em termos de membros superiores, os principais músculos que vamos usar são os flexores, como já vos disse, são os flexores do cotovelo, os flexores dos dedos. Usamos muitas vezes os músculos da região posterior do tronco, muitas vezes, está indicado, são os músculos que usamos na remada, porque uma das coisas que também, infelizmente, todos temos tendência a andar mais curvados para a frente, e importa abrir a caixa torácica e ativar os músculos das regiões posteriores. E a remada, esta remada de puxada superior e da puxada inferior, são dois exercícios simples de fazer. Basta ter uma destas bandas elásticas que se pode pendurar, por exemplo, numa porta, e com a banda posta, vocês puxam com ela presa, puxam como se estivessem a remar com os cotovelos à altura dos ombros, para conseguir abrir o tórax e ativar os músculos das cadeias posteriores. Este é um dos exercícios que está indicado na correção da postura, porque isto também é importante depois na mecânica ventilatória. Nos membros inferiores, normalmente o que se usa sempre é o trabalho do treino do sentar, do levantar. Portanto, uma cadeira, senta-se, levanta-se, vai fazendo as repetições, e a progressão é sempre de aumentar, como sempre, o número de repetições em função daquilo que é a capacidade do doente de desempenhar essa tarefa com uma baixa frequência cardíaca, e a utilização dos pesos. É sempre feita a progressão em função daquilo que é a capacidade do doente. Por exemplo, vocês conseguem usar uma lata de meio quilo e conseguem fazer 10 flexões com facilidade. No segundo treino, conseguem fazer 15. Quando conseguirem fazer 20 flexões, ou de movimento de flexão ou de extensão 20 vezes, sem haver grande alteração do ritmo cardíaco, tem que passar por um peso mais elevado. Significa que estão estabilizadas, que conseguiram atingir um patamar de eficiência naquele nível e aumentam, por exemplo, para 750 gramas ou para 1 kg. E vão aumentando o peso em função daquilo que é a vossa capacidade de desempenhar com segurança esse exercício. Para além dos exercícios das pernas, de extensão, flexão, importantes, elevação dos calcanhares, e depois dois exercícios funcionais que estava a falar. O sentar e o levantar, e o outro, o subir o degrau e o descer o degrau. Porque isso são as coisas funcionais que vocês têm que fazer no dia a dia, que é subir degraus e tentar velocidade com que se sobe o degrau e aumentar o tamanho do degrau, não é? Isso tudo são fatores que vão sendo introduzidos pela equipa que vos está a orientar, ou que vocês vão, em função daquilo que é a vossa consciência e a vossa tolerância, aumentando em casa. Vocês têm dúvidas em relação a isto que estou a falar muito depressa? Ora, Alguma dúvida? Está aqui a Rita. exato. O que é que ela diz? Os exercitadores para respiração é aconselhado a fazer pelos doentes de hipertensão pulmonar ou são só para depois do transplante? Eu não percebi. Os... Também me esqueci do nome.
aquele aparelho que tem as bolinhas O com espirómetro. pontos. Exatamente, o Sei, espirómetro. sei, sei, sei. Se Não, são isso, aconselhados para os não, doentes com para HP ou todos, só depois do transplante? sim, 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 sim. Isso faz parte da ciência respiratória. Isso tem a ver com a capacidade, não é? Dentro da. Por isso é que muitos destes planos que vos falei não englobam muito, não dão muita ênfase a esta parte da ciência respiratória. Eu trabalhei durante um ano, aqui em Coimbra, no hospital, quando estava no hospital, com cirurgia cardíaca. E todos os dias ia lá às 7h30 da manhã com o professor Manuel Antunes, que é um médico já mas muito famoso nesta área da cardíaca, embora não faça transplantes, e trabalhei muito nesta área de ciência respiratória. Eu acho que é importante, é um componente que às vezes não é referido nos artigos, mas é importante que seja integrado. Eu falei nele aqui porque eu acho que pode ser uma mais-valia para estes programas de reabilitação cardiorrespiratória, que muitas vezes ficam um bocadinho com esta parte do fortalecimento, da parte aeróbica, mas eu acho que a mecânica ventilatória, no vosso caso, também é importante que seja caprichada. E para isso, são usados os pesos abdominais, são usados os bastões para aumentar a espacialidade torácica e também esses aparelhos são os espirómetros, é assim que se chamam. Quer antes do transplante, quer depois. Porque o que interessa é, mesmo na preparação do transplante, a ideia é sempre a mesma. É que a máquina fique mais eficaz. Isto é, que se consiga fazer a mesma tarefa, gastando menos energia, quer energia periférica a nível dos músculos, quer energia a nível cardíaco. Para isso vos dar maior funcionalidade. Porque o objetivo final disto é sempre o mesmo. É que o doente com hipertensão pulmonar consiga ter mais funcionalidade com menos custo energético. E em relação àquilo que está mais ou menos provado, por acaso saiu ano passado um artigo muito interessante sobre isto, em que eles viram resultados às vezes fantásticos, por exemplo, na prova dos 6 minutos de marcha, eles encontraram o aumento após estes programas que pode ir até 69 metros, mas em média, eles fizeram depois aqui uma média naquela a média disto ia após 48 metros. Nos 17 estudos que acharam, todos eles melhoraram os parâmetros na prova de marcha em cerca de, a média de 48,52 metros. Isto é uma coisa que é significativa, não é? Portanto, para não só sobreprovou, porque depois fizeram com grupos de controle com hipertensão pulmonar, que havia uma melhoria, como esta melhoria foi significativa. E depois tem vários parâmetros em que fizeram a avaliação, sobre parâmetros mais médicos, e em todos eles parece haver um benefício. Aqui é sempre a questão é a segurança, e aquilo que foi dito há pouco, que numa fase inicial às vezes é difícil perder aquele medo e perceber qual é o risco que se corre, não é? Eu vou começar a fazer isto, será que estou a fazer bem? Será que eu ainda caio aqui para o lado? Porque isso numa fase inicial em que estamos, de preferência, era bom que fosse feito num centro de referência. Esta introdução. Ok, obrigado, doutor Pedro. Penso que para já não temos mais questões. Portanto, a ideia, basicamente, é desmistificar, porque era uma coisa. Eu lembro-me, a primeira vez, agora eu gosto de contar esta história porque é uma história boa, né? A primeira vez que eu fui com a minha irmã a França, em 2000, fomos ver um doutor que é o Simoneau. O Simoneau que agora dá a classificação das doenças de hipertensão. Ele é um tipo muito importante na hipertensão. E foi no ano 2000, eu fui com a minha irmã de cadeira de rodas a fazer oxigênio, e ela foi à casa de banho e veio roxinha ter comigo. Eu pensei, a rapariga vai-se-me acabar aqui, no ano 2000. E com todas as terapêuticas que foi fazendo e tudo mais, porque ela teve sorte com o que foi aparecendo, ela chegou a andar comigo de bicicleta em Paris para passado uns 12 anos. Quer dizer, houve uma melhoria substancial. E eu acho que o facto no caso dela em especial, acabou por não fazer nenhum programa específico de reabilitação, mas foi-se mantendo sempre muito ativa fisicamente, sempre com alguma segurança, sempre com algum bom senso, ou quase sempre, porque há sempre um excessozinho que a gente vai fazendo, mas o facto das pessoas se manterem ativas, com um mínimo de consciência e de bom senso, penso que se pode revelar um aumento grande da qualidade de vida. Não tem mais questões? Pois, penso que não, não. Neste momento não há mais questões. Pouca gente. Vocês também foram agora fazer o encontro, já falaram sobre isto? Pois. Eu não tive a oportunidade de ir, a minha irmã foi. Houve assim algumas coisas que vocês tivessem achado diferente, não? Diferente, não. O doutor Pedro já falou de algumas coisas que lá se falou.
penso que vai de encontro. Pronto, a ideia é desmistificar um bocado este pânico. A gente chama isto a cinesiofobia, que é o medo do movimento, porque, pronto, vocês têm que continuar a viver e se calhar, quanto mais forem fazendo, mais conseguem fazer, desde que haja este bom senso, estas regras. Pronto, por exemplo, vão fazer o café, por exemplo, eu não falei nisto, a toma do café é uma coisa que vai aumentar a frequência cardíaca, vocês já sabem, se vão fazer isto, se tomarem café, aquilo vai aumentar um bocadinho mais. Mas isto não é só para o programa de reabilitação, é mesmo para o dia a dia, vão ao shopping, por exemplo, fazer um passeio. Estas regras, estas dicas que eu vos dei, acho que podem ser importantes para preparar uma ida ao shopping com segurança e com uma ida ao shopping ou uma coisa mais exigente que possam fazer, uma caminhada maior ou um esforço maior, para no fundo para otimizar. A Mónica está aqui a colocar outra questão. Gostaria de ter algumas sugestões para não dessaturar com o frio, mesmo dentro de casa. Para não desaturar com o frio. Pois, tudo que seja extremo foi o que eu disse ao princípio. Eu não sei se a Mónica estava no princípio, acho que sim. Tudo que seja calor extremo, frio extremo, umidade extrema, vai aumentar a frequência cardíaca. Portanto, isso aquece. Dois sítios que se perde mais calor é o pescoço, esta área, porque nós temos aqui duas artérias, que são as artérias carótidas, e a utilização de golas altas ou os buffs são normalmente fatores de aquecimento. Portanto, esta área, a cabeça, por exemplo, pessoas como eu, carequinhas, perde-se muito calor pela cabeça. Portanto, claro que uma pessoa em casa não vai andar de gorro, mas, por exemplo, se é para andar por um casaco que tenha um bocadinho uma proteção desta zona, e são as mãos e os pés. São as zonas que normalmente temos que ter mais aquecidas. As mãos, os pés e o pescoço. A cabeça nas mulheres não é tão importante, porque vocês têm mais cabelo, mas isto é como se faz atividades físicas na neve, em situações extremas, mas o conselho que lhe posso dar é esse, basicamente aquecer a casa. Em Portugal nós passamos muito frio, não sei se respondi bem nesse. Acho que sim. Aqui a Elizabeth quer agradecer ao Dr. Pedro pelas explicações tão importantes. Nada, não digo nada de jeito, mas pronto, mas digo qualquer coisa. Mónica também agradece. Agradecemos todos. Eu é que Sim, agradeço, sem eu agradeço o empenho, o vosso empenho. Sem dúvida que é muito bom, apesar de hoje sermos pouquinhos, acho que isto depois ficará disponível para que mais pessoas possam assistir e também tirar daqui alguns Nem que seja ensinamentos. para falar aos médicos, mesmo aos médicos de família, porque há muita gente, não é, que os acompanham e que os veem assim tão roxinhas ou com os lábios tão roxos. Esta rapariga não pode fazer, veja lá, minha senhora, não faça isso. Porque há um certo pensam que estão, na verdade, pronto, tem uma doença, mas pode fazer muita coisa. É tirar esta ideia de que a pessoa que está ali com um problema que não pode fazer nada. Não é bem assim. Tem que ter cuidado, não pode fazer tudo, mas pode fazer muita coisa. Isso é uma área muito importante na hipertensão pulmonar, é a literacia em hipertensão pulmonar. Acho que realmente é uma coisa que falta. É verdade, isso é verdade. É. Inicialmente, também às vezes, o tratamento da minha irmã era feito com inalatórios de 2 em 2 horas. Não sei se vocês algumas escolas vão fazer isto, talvez Elizabeth ao princípio. Ele tinha que fazer aquilo ligado a uma tomada. E se nós íamos passear a algum lado e precisávamos da tomada, íamos num café e eles não deixavam. Não venha fazer isto aqui, isso não pode ser e tal. Havia uma certa dificuldade, as pessoas tinham dificuldade nesse tipo de tratamentos. Às vezes tínhamos que ir para casa. Pronto, vamos para casa. Eu lembro-me perfeitamente dessa fase da Maria João a dar aulas. Lembro-me dela falar disso, que estava a dar aulas e tinha que. Tinha que Mas ela interromper para fazer a geria a inalação. coisa de uma forma perfeita. Não, e tem que ser. Então, a vida Exato, continua. exato.
Ela a trocar Se seringas em calhar concertos. agora, Diga. se calhar agora, não sei se consegue escrever aqui no chat as marcas dos relógios, porque há Então, bocado não ficou bem claro. talvez a Dulce me possa ajudar. Onde é que eu escrevo? Mais? Talvez aqui no mais? Ele no Chat. chat diz mesmo aí, chat, Ok, enviar ok. para grupo As escrito. marcas são a Garmin, a Suunto e a Polar. Ok, Ok. pronto. Assim já fica Pronto. mais claro para toda a gente. Tirem esta informação porque depois na gravação o chat não ficará Exato. visível, ok? Portanto, aproveitem agora. E eu até vou tirar aqui não um print screen, mas uma foto, e assim fica já com a informação, se depois precisarem. Basta voltar a perguntar-nos. A Elizabeth acabou de escrever que realmente há muitos médicos de família que não sabem o que é hipertensão pulmonar. E é É uma verdade. doença rara, não é? Mas Exato, cabe-vos é a vocês verdade. informá-los também, não é? Exatamente, Cuidar. exatamente. A Rita está a perguntar onde é que se compram estas marcas. Há muito online, é o mais barato. O meu conselho normalmente é assim: não comprar nunca o mais caro, nunca comprar o último modelo. O que eu faço às vezes compro o modelo anterior ao que saiu. E depois adequado, porque isto aqui tem centenas de milhares de aplicações que vocês não vão fazer, que é escalar montanhas do Everest e coisas assim, não é? Mas normalmente as lojas, as que eu costumo, que eu conheço, eu posso escrever aqui. Posso escrever? Deixa cá ver. Lojas como a há um site de corrida, até vos posso pôr esse. Há um site de corrida que é tipo quanto custa das marcas, destas coisas. Ora Sim. bem, então, que chama-se Rania. Na verdade, isto é para quem corre, mas também vendem estes relógios e depois cada marca, eles comparam os preços e depois direcionam para as marcas. Isto é, vocês veem lá, vão vendo as características, normalmente os relógios com muitas características que provavelmente não interessam para o hipertenso, mas que desde tenham um medidor da frequência cardíaca, e eles depois são quase todos iguais a partir de determinado patamar, vêm o modelo e vão lá e eles depois dizem quais, em todas as lojas, normalmente portuguesas e espanholas, qual é o preço. E comparam, e vocês, à partida, compram mais barato, não é? Que eu costumo fazer. Uhum. E depois dentro da loja mandam vir, aquilo não tem sempre que saber. Porque é de Porvelage, há muitas marcas que vendem estes relógios. E estão lá todos nesse site, estão todas essas lojas e estão lá todas estas marcas. Tem todas as marcas de relógios, basicamente. E eles, a partir dos últimos 10 anos, quase todos têm bons medidores de frequência cardíaca. Nas gamas mais baixas, mesmo nas gamas mais baixas. E tem também medição de oxigênio? Oxímetro? Sim. Não. Isso tens que comprar aquela coisa, mas também não é caro, isso já põe no dedito, não é? Isso vende-se muito. Mas também é preciso ter cuidado com algumas marcas. Exatamente, Eu, por exemplo, tenho dois e um deles, pronto, foi mesmo numa cadeia de supermercados. E realmente faz toda a diferença, porque por isso é que eu felizmente eu estava. tenho boas saturações, mas naquele dá-me sempre péssimas saturações. Péssimas, salvo Pronto. seja, comparado É com. por isso que eu vos disse que valia a pena investir, se calhar, numa coisa que tenha alguma destas marcas que já trabalham nisto há anos e só trabalham nisto, né? Porque compras um daqueles medidores com uma pulseirinha no Lidl ou no Aldi ou assim que depois pode ser perigoso. Exato. Isso mesmo. Pronto, penso que não temos mais nenhuma questão e que não há assim mais nenhum assunto para Olha, continuar. obrigado, boa sorte e as melhoras para todas. Muito obrigada a nós. Obrigado por terem a paciência de me ouvir, perderem o vosso tempo para me estar aqui a ouvir. Não é tempo Nada perdido de disso. todo. De Muito modo nenhum obrigada, doutor mesmo. Pedro. Muito obrigada a quem E se assistiu. quiserem depois a Dulce tem o meu contacto, se tiver alguma dúvida, depois podem dispor à vontade. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Até breve, então. Tchau. Tchau.